e liberdade para que as forças na área de segurança pública possam fazer o seu trabalho. O que eu disse à Polícia Federal, a minha orientação ao diretor foi, olha, façam o seu trabalho e, em especial, com foco em corrupção e crime organizado. Não é? São os dois principais flagelos da segurança pública que se inserem no âmbito de atuação da Polícia Federal. Agora, essa foi uma operação importante no âmbito do Ministério da Justiça, do isolamento de lideranças carcerárias do PCC. O PCC é a nossa maior organização criminosa armada no Brasil. Entendo que não se resolve o problema com uma política de acomodação. E desde que assumimos o Ministério, em parceria com o novo governo do Estado de São Paulo, passamos a planejar essa transferência das lideranças de São Paulo para os presídios federais. Os presídios federais, não que sejam perfeitos, mas não têm histórico de rebelião, fugas e nem de utilização de aparelhos celulares lá dentro. Por outro lado, a visitação é submetida a regimes bastante rígidos. Nós assumimos, desde que fizemos a transferência dessas lideranças, estabelecemos que a visitação seria apenas por parlatório, o que possibilita a prevenção de envios de mensagens criminosas a associados de fora da prisão. Trabalhos. Podemos começar, então? Já está esvaziado mesmo, vamos logo começar. Com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Vossa Excelência tem 30 minutos, obviamente, com toda a tolerância que Vossa Excelência precisar. Alô. Bem, bom dia a todos os parlamentares. Eu gostaria aqui de cumprimentar todos na pessoa dos componentes da mesa, o deputado Fernando Rodolfo, o deputado Guilherme Derrite, em especial o deputado Capitão Augusto. Estou honrado aqui de ter sido convidado para falar mais uma vez aqui na Câmara, dessa feita na comissão já instalada de Segurança Pública. É um grande prazer e estou à disposição para resolver, não só aqui, responder questionamentos. As portas do Ministério também estão abertas aos parlamentares, solicitando audiência, evidentemente, que a gente tem que organizar a agenda, mas estamos aí sempre à disposição para conversar com Vossas Excelências. Eu vou usar 30 minutos e na verdade, a ideia seria, tem havido alguns questionamentos sobre as ações do Ministério da Justiça, no âmbito da Justiça e Segurança Pública. A ideia seria apresentar alguns dos projetos do Ministério em andamento e depois abro para perguntas para resolver questões específicas, seja sobre os temas aqui tratados, seja eventualmente sobre outros temas. Nós temos, como todos sabem, um projeto aqui importante de lei, o projeto de lei anticrime, na verdade 3 projetos que nós reputamos igualmente importantes, não é? Para tratar desse projeto, seria necessário dar uma audiência específica. Eu acabei optando por não falar especificamente desse projeto, mas quero dizer que estou totalmente à disposição para vir aqui, expor esse projeto, detalhe por detalhe, e responder as indagações de Vossa Excelência. Já estive aqui, não é, até mesmo antes da constituição da comissão, antes até da apresentação do projeto ao Congresso, para uma apresentação preliminar dele, no qual pude falar para vários de Vossas Excelências sobre o projeto. Mas hoje, então, não vou tratar dele especificamente, mas de outras iniciativas que foram tomadas dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Só pedir, deputado, se puder me avisar quando estiver faltando 5 minutos, tá? Deixar claro que essas medidas aqui não são exaustivas do que estamos fazendo no Ministério, nem dos planos futuros. Nós sabemos que existe muita demanda e muita carência no âmbito da segurança pública e da justiça no país. Tá? É impossível resolver esses problemas a contento, ou até mesmo já desenvolver plenamente os projetos do Ministério para esses próximos 4 anos, nesses poucos mais de 100 dias. Então, aqui, na verdade, são apenas, exemplificamente, algumas ações que já fizemos e algumas ações que estão em andamento, sendo projetadas com previsão de execução, o que não exclui outras iniciativas importantes. Certo? Foi distribuído aí pela minha equipe um papel com essas informações. Nós vamos passar aqui a cada uma delas.
Então, uma das medidas que foram feitas desde o início, não é? A corrupção é um problema, todos, independentemente das cores partidárias, reconhecem a necessidade do enfrentamento da corrupção. Nós tivemos todos esses escândalos e fatos nos últimos, ia mencionar 5 anos, mas podemos ir até mais atrás, então nós temos uma deficiência nessa área. Quando nós assumimos o Ministério, havia uma certa percepção de que havia necessidade de reforçar as equipes de investigação na área de corrupção, especialmente no âmbito da Lava Jato. Então, uma das determinações que foram feitas à Polícia Federal foi no sentido para que ela cuidasse dessa área. E deixar muito claro aqui, o ministro da Justiça e da Segurança Pública não é o super-tira, não é o super-investigador. Eu não me envolvo diretamente com esses casos específicos, esses casos concretos. Eu tenho bem presente que a minha função é estrutural, é dar condições e liberdade para que as forças na área de segurança pública possam fazer o seu trabalho. O que eu disse à Polícia Federal, a minha orientação ao diretor foi, olha, façam o seu trabalho e, em especial, com foco em corrupção e crime organizado. Não é? São os dois principais flagelos da segurança pública que se inserem no âmbito de atuação da Polícia Federal. Agora, eu não fico direcionando o caso ou cuidando de detalhes a esse respeito, apenas dou essa orientação geral. Então, nós fizemos aqui um aumento de efetivo da Força Tarefa no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, em Brasília, para que eles possam atuar com a sua plena liberdade. Poderia ser mais, mas nós temos aí um problema de efetivo da Polícia Federal que estamos tentando minorar com o concurso em andamento e com o chamamento de excedentes da Polícia Federal, sobre o qual falaremos adiante. O próximo. Aqui são apenas algumas referências de operações da Polícia Federal desde o início do ano. E dentro dessa política de fortalecimento da Polícia Federal, havia um concurso em andamento com previsão de chamamento de 500 policiais federais, já a concordância do presidente da República, que nós aproveitemos esse mesmo concurso para chamar 600 esse ano e mais 600 no início do próximo ano. Tá? Embora exista um problema fiscal, evidente, todo mundo reconhece, mas é possível ali focalizar alguns recursos nessas políticas importantes e realmente a Polícia Federal merece uma atenção, dados os trabalhos que vêm sendo feitos, muito relevantes no âmbito da investigação desses crimes mais complexos, crime organizado e corrupção. Pode seguir? Aqui são alguns dados mais relacionados à questão de apreensões de drogas. Né? Retirar essas drogas de circulação impacta relativamente as finanças do crime organizado. E aqui também com destaque as apreensões havidas no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, que da mesma forma, na Polícia Rodoviária Federal, a função dela é diferente da Polícia Federal, ela tem prestado um excelente trabalho. O que nós temos dito, a orientação é façam bem o seu trabalho. Né? E a preocupação da Polícia Rodoviária Federal não é apenas com a questão da violência no trânsito, embora esse seja um dado relevante, mas igualmente ela tem uma função muito importante no patrulhamento das nossas rodovias, que acabam sendo vias de acesso de transporte de drogas e armas no país. Então, uma atuação mais eficiente dela gera reflexos importantes na segurança pública. Aí são alguns dados específicos relativamente a esse ano. Pode passar? Essa foi uma operação importante no âmbito do Ministério da Justiça, do isolamento de lideranças carcerárias do PCC. O PCC é a nossa maior organização criminosa armada no Brasil. Entendo que não se resolve o problema com uma política de acomodação. E desde que assumimos o Ministério, em parceria com o novo governo do Estado de São Paulo, passamos a planejar essa transferência das lideranças de São Paulo para os presídios federais. Os presídios federais
não que sejam perfeitos, mas não têm histórico de rebelião, fugas e nem de utilização de aparelhos celulares lá dentro. Por outro lado, a visitação é submetida a regimes bastante rígidos. Nós assumimos, desde que fizemos a transferência dessas lideranças, estabelecemos que a visitação seria apenas por parlatório, o que possibilita a prevenção de envios de mensagens criminosas a associados de fora da prisão. Havia um receio de que houvesse um salve geral, ou coisa que o valha, não ocorreu até o momento. Esperamos, evidentemente, que não ocorra. Foram tomadas uma série de precauções para que isso acontecesse. Para que isso não acontecesse, perdão. Aqui são apenas alguns exemplos de operações da Polícia Federal, né, vem crescendo, e também da Polícia Rodoviária Federal está crescendo aí o número dessas apreensões. Acredito que teremos um número recorde até o final do ano. Pode passar. Essa é uma operação sendo conduzida agora pela Polícia Rodoviária Federal, que é uma intensificação no modelo de forças-tarefas. A Polícia Rodoviária Federal tem o seu efetivo normal nas estradas, poderia ser maior, entendemos que precisa ser maior. Também queremos trabalhar para aumentar o número de policiais rodoviários federais, mas enquanto isso não ocorre, o que surte um resultado mais impressionante é a atuação no formato de força-tarefa. É como criar uma força-tarefa para investigar um crime, você cria uma força-tarefa para atuações mais pontuais e estratégicas, direcionadas pela inteligência. É isso que a Operação Lábaro vem fazendo desde março de 2019, com previsão até aqui ao final de abril desse ano, que é basicamente mobilização simultânea de 500 policiais rodoviários federais em ações estratégicas. Podemos seguir? Aqui também é exemplo apenas de uma operação, isso foi divulgado, eu acho que não tem tempo para entrar em detalhes, não é? Mas são uma operação que chamou a atenção aí para a proteção do meio ambiente, realizado em relação a desmatamentos, e aqui foi utilizado mecanismos novos de investigação com utilização de satélites para melhor identificação de áreas nos quais o desmatamento estaria ocorrendo com mais intensidade, a direcionar a ação da Polícia Federal. Apenas um dado de registro, houve uma queda percentual, tanto no Carnaval, pode passar na próxima, como no feriado da Semana Santa, os menores números em 12 anos de acidentes e de vítimas nas rodovias federais, por conta da atuação mais intensa da Polícia Rodoviária Federal. Pode seguir? Aqui são alguns resultados, e mostra aí a variação, a vida, né? O número que nos mais agrada, evidentemente, é a diminuição de acidentes, de 17%, e especialmente a redução, ainda num percentual de menos 7%, de vítimas mortais. Claro que os números ainda são ruins, nós precisamos melhorar. Aqui é uma previsão apenas que estamos tentando trabalhar de utilização de uma espécie de drogômetro, assim como um bafômetro, para prevenir acidentes nas rodovias federais. Esse é um projeto em andamento. Podemos seguir? Um projeto da Polícia Rodoviária Federal e que se insere naquele ampliação do monitoramento de rodovias, não só para prevenir acidentes, mas no caso aqui, especialmente para controlar melhor o tráfego de produtos ilegais sendo transportados nas nossas estradas, drogas, armas, ou até mesmo carros roubados. É uma ampliação do Sistema de Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. O sistema está em expansão, não é? Já foram aqui, houve um acréscimo de 97% de pontos de monitoramento em relação a 1º de janeiro de 2019. A previsão é que até 31 de junho nós tenhamos mais 78 novos pontos de alarme e outros 180 pontos de monitoramento por câmeras. Nós precisamos agregar isso, esse é um mecanismo importante. Claro que os recursos que nós temos, esse aumento tem que ser gradativo. Pode seguir? São também uma ampliação do sistema espia da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou remeter aqui os detalhes ao que está no texto que foi passado aos senhores, pela questão do tempo disponível.
Podemos seguir? Essa é uma situação interessante, né? O que nós temos falado desde o início, quando assumimos o Ministério, nós temos que trabalhar para integrar inteligência e informações no âmbito da segurança pública. E tem vários projetos nessa linha. Mas um detalhe interessante que nós estamos aqui construindo é que sequer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que se encontram dentro do mesmo Ministério, tinham protocolos adequados de troca de informações. Então, nós estamos construindo, a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Federal, uma disponibilização de base de dados do Alerta Brasil para a Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, mediante a construção de protocolos de acesso a essas informações. Pode seguir. Uma das medidas, que a meu ver, das mais importantes dentro do Ministério, como houve a reunião de Justiça e Segurança, sobrou alguma gordura administrativa no âmbito da atividade meio, nós colocamos na atividade fim, em vários setores, e tivemos a condição de criar essa Secretaria de Operações Integradas, que a função é exatamente realizar operações policiais integradas, seja entre as polícias federais, seja entre as polícias federais e estaduais, sejam entre as polícias estaduais e distrital. Certo? É relevante, os recursos são limitados, para que nós otimizemos esses recursos, nós temos que trabalhar juntos. Um exemplo de operação que foi conduzida pela CEOP, eu já mencionei, foi o isolamento das lideranças, né, do PCC. Foram ali o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, as polícias estaduais, Forças Armadas, todas atuando junto por uma operação que não houve qualquer erro. Né? Foi cronometrada e é uma operação de risco. Pode transferir? Aqui um outro exemplo de operação que foi feita, recentemente conduzida pela CEOP, a Operação Luz da Infância 4, contra a produção e disseminação de pornografia infantil na internet. Aqui não foi colocado... não, está colocado ali. Houve 141 prisões em flagrante de pessoas surpreendidas disseminando ou produzindo pornografia infantil. Já tinham sido realizadas operações semelhantes no passado. Essa operação foi mais ampla e é um trabalho que foi realizado no âmbito do Ministério da Justiça, em coordenação, né, e um trabalho extremamente relevante. Não podemos assumir aqui o mérito, não é essa a intenção da CEOP, das polícias estaduais. É trabalho de coordenação. Quando trabalhamos juntos, né, o mérito é de todos e é um mérito sempre igual. Mas precisa ter um órgão, muitas vezes, de coordenação dentro, e quem pode fazer isso é o Ministério da Justiça, dado que é o órgão nacional responsável por essa área. Isso tem sido concentrado aí na CEOP. Pode seguir. O Centro de Integrado de Inteligência e Segurança Pública já era uma política do governo anterior, que é a criação de um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, desculpe a redundância, que é basicamente colocar sobre o mesmo teto policiais de diversas áreas que vão compartilhar inteligência, que vão compartilhar informações e vão disseminar essa inteligência e informações para os órgãos representados dentro daquele órgão. Foi criado, ainda no ano passado, um centro dessa espécie pelo governo anterior em Fortaleza. Teve um papel especial para debelar a crise no estado do Ceará no início desse ano, não é? Juntamente, evidente, com as forças policiais federais e com as forças policiais daquele estado, também todas com mérito, mas esses centros ele tem sido bastante eficiente. Nós estamos inaugurando um agora em Curitiba, em 10 de maio de 2019. Houve uma prévia inauguração ano passado, mas ele não estava operacional. Agora ele vai estar operacional com os investimentos que foram feitos e também em recursos humanos. Para deixar um detalhe, não fui eu que escolhi Curitiba. Foi uma escolha já do governo anterior. Certo? Então não existe aí, né, nada de questão de preferência territorial. Em Curitiba, embora em Curitiba, vai atender toda a região sul, assim como o de Fortaleza atende toda a região nordeste. O plano é nós termos um até o final do ano, se o orçamento permitir, na região norte e já para o próximo ano nas demais regiões, certo? Para todas serem
igualmente servidas. Podemos seguir? Esse já é um plano, um projeto em andamento, que é um sistema um pouquinho diferente. Eu ouço muitas reclamações do descontrole das nossas fronteiras. E a reclamação é procedente. Nós precisamos melhorar o controle de fronteiras. Mas os recursos são limitados. Como é que se faz isso? A melhor forma é agregar mecanismos de integração. Baseados em uma experiência que existe nos Estados Unidos, onde eles têm um tal de, que eles chamam de centros de fusão, Fusion Centers, o nosso plano é criar escritórios integrados para atuar nas áreas de fronteira. E nós queremos desenvolver um projeto piloto em Foz do Iguaçu. Aí foi uma escolha realmente do Ministério, mas ali é uma situação estratégica, porque Foz do Iguaçu acaba servindo como porta de entrada de drogas, armas e contrabando para o país inteiro, além de existir ali sempre uma preocupação grande com a possibilidade de atividade de financiamento de terrorismo. Então, nós vamos criar lá em Foz do Iguaçu esse escritório integrado. Como é que ele funciona? Coloca lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, representantes, colocamos lá as polícias locais, colocamos lá a Receita Federal, colocamos Forças Armadas, colocamos todas essas pessoas com atribuições, inclusive, eventualmente, representantes do setor privado, para compartilhar dados e informações, para dirigir a atuação das polícias no âmbito de fronteira. Não é algo tão simples, precisam ser construídos protocolos, não é só questão de recurso, equipamento, e financeiro e humanos, precisam construir protocolos de quem vai ser selecionado, como vão ser compartilhadas as informações. Mas o modelo é interessante. Tem um desses, já existente, se quiserem pesquisar, tem inclusive na internet, um Fusion Center em El Paso, nos Estados Unidos, que é mais ou menos o modelo que nós queremos aí replicar. Tá? Se o projeto for bem sucedido, e nós vamos aprender com erros e acertos, nós vamos replicar isso para as áreas, para as demais fronteiras. Né? Centro-Sul, Nordeste e Norte, Centro-Oeste e Sul. Acho que é um modelo que pode ser exitoso, pode ser importante, sem prejuízo de outras medidas em andamento, como, por exemplo, esse acirramento, essa atuação mais incisiva nas estradas para coibir o tráfico, a importação de drogas, importação de armas. Tá? Pode seguir. Esse é um programa também em planejamento que nós queremos começar a executar no próximo ano. No segundo semestre. Sempre houve uma reclamação de que a União Federal ela não se dedicava a coibir a criminalidade violenta. Tá? A ideia aqui é trazer a União Federal mais para perto da criminalidade violenta urbana. Nós estamos selecionando 5 municípios, um por região, considerando indicadores vários, entre eles até do problema fiscal atual, mas também relacionado principalmente ao nível elevado da prática de homicídios naquele município. E a ideia é fazer uma espécie de um contrato de gestão de segurança local, união com o Estado e com o município envolvido, para direcionar e focalizar, integrar a atuação das forças de segurança, visando coibir a criminalidade violenta naquele município. Nós sabemos que a criminalidade, embora elevada, é concentrada em determinados municípios no país e dentro desses municípios em bairros específicos. Não é algo assim totalmente disseminado, embora ela seja ampla e afete uma boa parte dos brasileiros. Concomitantemente, a ideia é vincular essas ações com políticas de outra natureza que também têm um potencial de redução da criminalidade violenta. Ou seja, não é só uma questão de polícia, é questão, por exemplo, de restaurar um ambiente urbano degradado, e para isso a gente vai querer contar com políticas urbanas direcionadas para essa finalidade, é restaurar as condições de funcionamento de escolas em ambientes com um elevado índice de violência. Então, para isso, nós trouxemos para esse programa, estamos trazendo, o Ministério da Educação, o Ministério de Desenvolvimento Regional, nós estamos chamando aí o Ministério da Saúde, Ministério da Economia,
todos os ministérios que têm políticas que podem ser direcionadas e focalizadas para a diminuição da violência urbana. No fundo, aqui é utilizar políticas que já existem nesses ministérios e vincular essas políticas a uma atuação mais incisiva, territorial, das forças de segurança naqueles municípios. É um projeto piloto, são 5 municípios. Se ele for bem sucedido, e nós tivermos aí, vamos dizer, aprendizado com os nossos erros, nós vamos expandindo essa experiência para outros municípios, não é? E podemos enfrentar desafios cada vez maiores, certo? Os municípios que foram selecionados vão ser oportunamente divulgados, né, quando definidos, mas foram utilizados esses critérios, um por região. E nós preferimos não ir para os municípios mais problemáticos nesse primeiro momento, né? Então, são municípios, em regra, com menos de 500 mil habitantes, porque é um projeto piloto. Nós não podemos cometer erros do passado em que, embora programas interessantes e ousados, acabaram sendo prejudicados por um excesso de confiança, talvez, ou um excesso de expansão, sem que houvesse um adequado planejamento. Podemos seguir? Aqui é apenas um dado referente. Quanto tempo já falei? 5 minutos e 30 segundos. Ah, tá. Falta de traquejo político, né? Porque tem um relógio ali. Enfim. Bem. Estatísticas criminais. Só para deixar um dado importante, eu acho relevante, essa é uma conquista não do Ministério atual, mas também do Ministério atual, mas dos ministérios que foram construindo isso nos governos passados. Hoje nós temos estatísticas oficiais da criminalidade no país. Nós temos organizações não governamentais que fazem um trabalho relevante e vinham coletando essas estatísticas. Isso era muito útil e importante, mas assim, era uma vergonha nós não termos estatísticas nossas oficiais. Aí foi construído no âmbito do Ministério o Cinesp, para coletar essas estatísticas, entre outras finalidades. Isso veio sendo construído nos governos anteriores, mas nós conseguimos finalmente finalizar o Cinesp. Ele passou a ficar totalmente operacional a partir de 15 de março desse ano. Tem um link, inclusive, na página do Ministério da Justiça, em que nós temos os dados estatísticos da criminalidade, com um delay, com um atraso de 3 meses. Mas é um atraso tolerável. É importante que nós tenhamos estatísticas oficiais baseadas nos boletins que são lavrados no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Essa é uma ferramenta importante para que nós possamos aí seguir adiante na formulação dessas políticas públicas. Tem havido um registro estatístico de diminuição de índices de crimes violentos desde o início do ano. Tá? Alguns estados de uma maneira mais expressiva, outros de uma maneira não tão expressiva, mas há uma tendência geral de diminuição. Nós não temos ainda esse dado no Cinesp, porque, como eu disse, tem esse atraso de 3 meses, e queremos analisar se isso é uma tendência permanente ou foi algo episódico, mas realmente é um dado extremamente relevante que talvez seja fruto de uma atuação mais incisiva do âmbito da segurança pública, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais, desde as últimas eleições. Pode seguir? Aqui é um novo Sinarme da Polícia Federal que vem desenvolvendo, que vai poder permitir um maior controle sobre essas questões de registro de armamento. Pode seguir? Intervenções da Força Nacional. A Força Nacional tem sido frequentemente, cada vez mais requisitada. A ação mais notável, talvez, tenha sido esse ano no Ceará, por conta daquela crise de segurança que mencionei. Foi algo bastante preocupante. Eu vou falar. No Ceará houve aquela crise, lá no início do governo. O esforço conjunto do governo federal com o governo estadual logrou debelar aquela crise num prazo de 30 dias. O que o governo federal fez? Primeiro pediu para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, atuarem de maneira mais incisiva na região. Por outro lado, encaminhou de imediato a Força Nacional de Segurança Pública
e também encaminhou uma força de intervenção penitenciária. E essa força de intervenção penitenciária tem gerado resultados muito positivos, não só no Ceará, mas também em outros estados, a demonstrar uma vinculação, que o descontrole dos nossos presídios muitas vezes está relacionados à criminalidade lá fora. Então, onde a força intervém, a força penitenciária, nós temos observado, pelo menos ainda nessa curta experiência, que há uma redução mais significativa dos índices de criminalidade. Destacar aqui, eu destaquei do Ceará, mas realmente precisa ter referência aqui à atuação da Força Nacional no resgate em Brumadinho. Mandamos lá uma equipe, aquilo que foi pedido pelo governo, vários outros governos se solidarizaram, e o próprio governo local atuou de maneira incisiva para o resgate daquelas vítimas, mas também mandamos a Força Nacional. E agora, acho que esse é um motivo de orgulho para o nosso país, existe uma equipe, 2 equipes da Força Nacional e também da Força de Bombeiros Militar de Minas Gerais, atuando em Moçambique, em apoio às vítimas desses sucessivos ciclones que têm vitimado a região. Isso é valoroso não só do ponto de vista humanitário, mas também que dá credibilidade ao país. É algo que nos orgulha realmente, merece todos os elogios a atuação desses homens e mulheres na Força Nacional. Pode seguir. Aqui, como mencionei, a Força de Intervenção Penitenciária. Atualmente ela está no Ceará, em Roraima. Também atua na operação de transferência desses... está no Distrito Federal, por conta da permanência de alguns membros daquela organização criminosa aqui no Presídio Federal. Hoje nós temos 122 pessoas dessas forças. Elas têm tido um impacto extremamente significativo. Pode seguir? Bem, meu tempo acabou. Eu vou pedir desculpas, então. Tem mais alguns temas aqui, mas eles estão espalhados. O último que vou fazer, pedindo vênia por 5 minutos só, um tema relevante, que é um tema atual. O COAF veio para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu não pedi que ele viesse, quando foi convidado, mas foi-me dito que ele poderia integrar o Ministério da Justiça. Nós fizemos um diagnóstico do COAF no Ministério da Fazenda anterior, e a nossa percepção é que o órgão, embora relevante, atuante, sofria alguma espécie de descuido. E a minha avaliação não é nenhum demérito no caso do ministro da Fazenda anterior, mas o ministro da Fazenda e agora da Economia tem uma série de preocupações, principalmente no âmbito macroeconômico. Está preocupado com inflação, juros, reforma da Previdência. No aspecto microeconômico, direcionado, como é natural no nosso contexto, em buscar que a economia se desenvolva de uma maneira mais intensa. E não é das maiores preocupações a questão da lavagem de dinheiro. Eles tinham lá cerca de, eu tenho aqui o dado exato, 30 e poucos servidores. Nós trouxemos eles para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que nós fizemos, naquela reacomodação, na junção de Justiça e Segurança, sobraram vagas, sobraram cargos. Nós colocamos nas áreas fins, por exemplo, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas também colocamos no COAF. Porque é preciso ter cargos DAS no COAF para poder atrair pessoas de qualidade. Hoje o COAF já tem mais de 50 servidores e o plano é ter 65 até o final do ano. Então nós estamos fortalecendo o COAF dentro do Ministério da Justiça. E nós queremos aumentar a integração do COAF com os órgãos em relação aos quais ele já já disponibiliza informações, que são basicamente os Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Polícia Federal e as polícias estaduais. Nós entendemos que isso é estratégico para o enfrentamento, não só da questão da corrupção, mas principalmente do crime organizado. Sem informações sobre patrimônio dessas organizações criminosas, sem informações sobre transações financeiras de lavagem de dinheiro, e por vezes o tempo é fundamental para debelar e
prevenir alguma dessas operações, sem falar o problema do risco do financiamento ao terrorismo, que é um risco que todo país enfrenta, né? Nós não podemos ir adiante. Então, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o COAF é estratégico. Enquanto que para o Ministério da Economia, né, não existe esse interesse tão grande. De fato, o ministro Paulo Guedes não tem nenhum movimento no sentido de retomar o COAF para o Ministério da Economia. O COAF indo para lá, embora nós estemos fortalecendo o COAF, permanecem as mesmas regras. Permanecem as mesmas regras de sigilo, permanecem as mesmas regras de preservação dos dados dos cidadãos. Nós sabemos que, infelizmente, vazamentos ocorrem, né, às vezes sem a possibilidade de um controle, mas o fato é que do COAF eu tenho plena certeza que não ocorreram vazamentos e não devem ocorrer vazamentos no âmbito do Ministério da Justiça. Findada a exposição, vou encerrar as inscrições. Alguém ainda não fez a inscrição? Uma questão de ordem, presidente.